Aí, galera, primeiro dia das férias. Hoje é dia 20 de dezembro. Eu conto como primeiro dia das férias. A gente entrou ontem, 1h da tarde, mas pra mim hoje é o primeiro dia das férias. O tempo tá assim, chuvoso, aquela chuvinha gostosa, aquela chuvinha fina. O tempo tá meio friozinho. Nossa, tá uma delícia! Vocês não têm noção de como tá uma delícia esse tempo. Eu tava conversando com as meninas do trabalho, cada uma falou lá como queria aproveitar um pouquinho as férias. Algumas vão pra praia, óbvio que eu vou pra praia também. Mas eu falei pra elas que a maior parte do meu tempo eu quero tirar dormindo. Eu quero recuperar todo o sono perdido. E o tempo tá propício pra isso, hein? Olha que maravilha. Aproveitar para poder mostrar a minha unha de milhões que eu fiz ontem na Paola Unhas. Maravilha, gente. Olha que delicadeza essa mulher. Para, né? Unha de Natal já, ano novo. Ó. Ó que benção. Olha como é que Deus abençoa o servo dele. No caso, a serva. Oi, gente. Tá chovendo. Meu primeiro dia de férias. E eu resolvi passar por aqui para poder conversar acerca com vocês de como foi esse ano. Eu tô aqui em casa com o meu príncipe encantado, com o Heitor. Heitor tá todo agasalhado, ó. E eu quero conversar com vocês a respeito do que foi esse ano. Peraí, deixa eu posicionar. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu abri o canal aí por conta do que me aconteceu. Eu tava passando por um luto, ainda estou passando por um luto, porém o luto tem as suas fases. E assim, tô na fase da aceitação. Tô um pouquinho melhor do que eu me encontrava antes, consigo falar sem chorar, dependendo, né? E quando eu iniciei o canal com esse propósito mesmo de desabafar, de falar, de conversar realmente e ter vocês aqui pertinho. Então vocês acompanharam aí parte da minha gestação, parte que foi o meu trabalho aqui perto de casa, onde eu trabalhava. Eu cheguei a comentar com vocês que não era da minha vontade permanecer lá, porque era um trabalho onde a gente tinha as nossas condições bem abaixo do que era o certo. O patrão lá, a gente trabalhava dentro de um chalé. A parte das costureiras era forrada, mas não tinha ventilador. E a parte onde eu ficava era telha. Então, quando o sol esquentava, meninas, meninos, pensem no calor. Mas era o calor, era uma sauna que aquilo ali virava. E eu trabalhei os 9 meses ali. A gente sabe que a gestante, ela fica inchada, né, por si só. Mas quando aquele calor batia, eu ficava inchada o dobro. E hoje foi dia de reflexão, sabe? Foi dia de voltar lá atrás e ser grata a tudo que o Senhor fez na minha vida. E eu lembro que eu trabalhando ali, uma pessoa virou para mim, uma pessoa de lá de dentro, tá? Era um chalé pequeno, era por volta assim de umas, ao todo, né? Eu acho que umas 15 pessoas, eram muitas, contando com tudo, contando com o patrão, patroa, comigo, costureira, com o rapaz do corte. Eu acho que se eu conto 15 pessoas, eram muitas. Mas uma pessoa em especial era muito próxima a mim. E essa pessoa viu a forma como eu trabalhava, foi muito usada por Deus. E eu falo usada por Deus não no sentido de profecia, não no sentido de apontar o dedo, assim, de Senhor, não. A pessoa chegou pra mim e me aconselhou. Falou, menina, você tem potencial. Você não é pra estar aqui. Vai embora, vai voar.
tenta em outros lugares, tenta em empresa grande. E naquele lugar onde que eu estava, eu tinha um certo receio, porque eu comecei, né, a parte de embalagem lá, aprendi a parte de limpeza de calcinha, revisão de calcinha, tudo lá. Me ensinaram lá de uma forma, mas eu, com o meu esforço diário e o meu ritmo, fui aumentando assim, gradativamente, de acordo com o meu ritmo mesmo, sabe? Eu que busquei me aperfeiçoar. E quando aquela pessoa começou a falar aquelas coisas pra mim, eu fiquei assim, rapaz, espera aí. Eu já tinha perdido o Rafael, não estava recebendo pensão, tá? Não estava recebendo pensão. Foi um período assim bem difícil, bem duvidoso, porque eu tinha um Heitor para poder cuidar, o salário não era bom, era um salário bem a menos do que a gente recebia, eu não recebia comissão, não recebia produção, era um salário, às vezes ele me pagava 1.300, 1.400. Tinha vezes que vinha descontando, eu não sabia o que estava sendo descontado porque a gente não tinha o acesso ao nosso contra-cheque, tá? Quando a gente pedia contra-cheque, o patrão fazia cara de brabo, gente, vocês acreditam nisso? Fazia cara de brabo. E a gente sabe que essas coisas diante da lei devem ser denunciadas. As meninas lá tentaram denunciar, mas a gente não sabe o que aconteceu. Que ninguém foi lá, a gente não sabe, né? A gente não sabe, mas a gente desconfia de muitas coisas erradas aí por trás. E o estopim para mim poder sair de lá foi quando eu já estava aí grávida de 9 meses, eu tinha consulta no pré-natal. Essa área onde que a gente trabalhava era uma área bem afastada daqui, do centro, né, que eu vou dizer, daqui do centro onde que eu moro, onde que eu faço pré-natal no posto. E como o ônibus era difícil de passar, passava de hora em hora, ele próprio chegava pra gente e buscava a gente aqui no ponto final e a gente vinha caminhando. Tem vídeos meus caminhando, que se vocês pesquisarem no canal aí, tem vídeos meus caminhando. Gente, era muito tempo caminhando e era estrada de chão, não tinha câmera. Ou seja, se alguém fizesse alguma maldade ali comigo, acabou, ninguém ia saber, porque não tinha câmera. Então, assim, além da gente colocar a vida em risco, era algo assim bem tenso, sabe? E eu lembro que o estopim foi quando eu precisei fazer o pré-natal aqui. Eu lembro que meu pré-natal estava marcado para 10 horas, 10, 11 horas. Eu pedi a esposa do patrão, que era patroa, para ele poder me trazer, como era de costume. Ela falou que ele acordou virado, que ela não ia pedir a ele. Se eu quisesse, eu pediria. Eu falei, poxa, se você é a mulher dele e não vai pedir, quem sou eu para pedir? E eu já estava ali com o meu horário em cima da hora. Eu lembro que eu saí a pé, grávida, com barrigão de 9 meses. De lá de cima, andei aquilo tudo, o detalhe estava sol, tá? E eu vim andando, vim marchando, tentando andar rápido, debaixo de sol, grávida, barriga pesando. E eu comecei a sentir fisgada na barriga. E eu parei por vezes no meio daquele caminho. E eu lembro que eu olhei para o céu e falei, Jesus, eu não preciso passar por isso. Eu não quero passar por isso. Eu não quero me colocar nessa situação. Então, existem situações que a gente mesmo nos colocamos por medo de tentar algo melhor. Porque o meu medo, eu tinha um medo muito grande de tipo assim, vou fazer teste em outro lugar, não vou passar, melhor ficar por aqui mesmo, melhor ficar acomodado. E quando aquela pessoa chegou pra mim e falou, menina, some daqui, vai voar, foi como se eu me senti como se eu fosse um passarinho. E ela fizesse assim, ó, voa. E eu lembro que eu determinei isso pra mim. Eu comecei a orar ao Senhor, orava ao Senhor, orava ao Senhor, orava ao Senhor. Deus, eu não quero ficar aqui. Prepara um lugar pra mim, prepara um lugar pra mim, prepara um lugar pra mim. Eu tenho filho, eu falava pro Senhor. Eu tenho filho, eu não recebo pensão. Eu tenho desejos, como toda menina tem desejos, de fazer uma unha direitinho, de botar um cílio direitinho, de cuidar de cabelo.
Eu tenho o sonho de ter minhas coisas, de conquistar as minhas coisas, trabalhar honestamente para poder conquistar aquilo que é meu. Aquilo que é meu por direito. Gente, eu não estava roubando. Eu não estava fazendo nada de legal. Só queria trabalhar e conquistar. E o Senhor foi muito maravilhoso. Que no final de março, o Senhor abriu uma porta de trabalho para mim. Uma porta enorme para mim. Em um dos lugares assim mais renomados daqui da cidade. Um dos pontos mais renomados daqui da cidade. Um dos lugares mais respeitados daqui da cidade. Fiz o teste. Quando eu fiz o teste, no dia do meu teste, era dia, né, de uma das calcinhas mais temidas de lá, porque era uma das calcinhas consideradas as mais difíceis de revisar, de analisar. E era por cupom, era por tempo, era por produção. E quando eu cheguei naquele lugar, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas se o Senhor me enviou, seja comigo. E assim foi. Eu passei o dia ali em teste e o supervisor me observando, câmera me observando, pessoas me observando, porque eu saí de um lugar, gente, onde era no máximo 15 pessoas. E só na parte do meu setor tinham mais de 20 pessoas, sabe? E na confecção inteira tinha mais de 100 pessoas. Então, eu dei um passo muito grande, eu venci o meu medo. Esse ano eu me superei. E eu lembro que no final do dia o meu supervisor me chamou e falou assim, Jéssica, você fez tanto de produção. Eu lembro que eu passei com 67 de produção. E a média ela era 70. E ele falou assim pra mim, eu gostei de você, eu gostei do seu comportamento, eu gostei da sua postura. E eu vou te dar mais uma chance amanhã. Eu quero te observar e eu quero mais de você. Porque aqui a gente trabalha com produção. Chegou no dia seguinte, eu fiz 70 e alguma coisa. No terceiro dia eu fiz 80. No quarto dia eu fiz 90. E no quinto dia eu fiz 100 e poucos de produção. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu bato aí por volta de 130, 140 de produção. Fácil. Então, assim, o que eu quero deixar para vocês é que, mediante as dificuldades, não tenham medo de tentar algo novo. Quando Deus te chama, não tenham medo de arriscar. Porque o meu medo era, meu Deus, eu tenho filho, vou trocar o certo pelo duvidoso. Vou trocar o certo pelo duvidoso. E eu dei um pulo muito grande. Eu lembro que eu faltei lá, né? E orando, gente, eu passava muito medo. Eu tinha muito medo. Meu Deus, mas não vai dar certo. Meu Deus, meu filho. Meu Deus, eu ficar desempregada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu falei, cara, quer saber? Tô nem aí. Quando eu perdi o Rafael, Deus, ele derramou uma porção assim de coragem sobre mim. Deus derramou uma porção de... Eu não sei como é que eu posso dizer isso, mas eu fiquei tão destemida. Eu fiquei tão corajosa. Eu fiquei tão ousada. E eu tô amando essa minha fase. Eu estou amando ser assim. Eu estou amando bater de frente. Eu estou amando falar a verdade. Eu estou amando, tipo assim, ser uma pessoa, sabe, sincerona mesmo. Se eu não gostar, eu falo. Se eu gostar, eu falo. Se algo não me agradar, eu não vou tentar manter a linha fina. Eu vou falar. Se eu tenho desejo por alguma coisa, eu vou pra cima, eu vou conquistar. Então, esse ano, Deus fez isso de mim. Eu me tornei uma pessoa muito forte. Antes, eu me sentia como uma gatinha, sabe, frágilzinha. E hoje, eu já me olho como uma leoa, sabe, como um mulherão. De fato, o Senhor me transformou. Até o meu olhar tá diferente. Até o meu olhar tá diferente. E eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Ontem foi um dia de muita gratidão. Ontem, no meu serviço, a gente recebeu um kit churrasco de uma das lojas mais renomadas daqui de Nova Friburgo também, que é a tal de RD Carnes, Boutique RD Carnes. E eu tenho até aqui, ó, eu vou pegar, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho que mostrar, gente, tem que mostrar. Aqui eu trabalho com verdade, tem que mostrar. Olha só. Olha isso. Vê se não é Deus. Eu recebi também
um mimo, né, de lá. É um mini panetone, recebi, como é que é? Um mini panetone, 2 bombons, que eles embalaram lá. Gente, foi a coisa mais linda do mundo. Eu vou ver se eu acho papelzinho aqui pra poder mostrar pra vocês, porque eu tô assim, sabe, lisonjeada mesmo. Eu tô impactada. Porque aonde eu estava, eu não ganhava nada, sabe? Ele não fazia questão de nada. Então a gente ganhou essa lembrancinha aqui, os bombons, claro que eu já comi, né? E eu não vou conseguir achar o que estava escrito. Mas às vezes a nossa vida tá tão corrida que a gente não para para poder ver que Deus está fazendo. Deus está fazendo, sabe? E eu amo esse Deus, eu sou apaixonada por esse Deus, porque ele faz da mesma forma que ele fez na minha vida, eu tenho certeza que ele vai fazer na vida de cada um de vocês. Basta vocês se permitirem, basta vocês quererem. E eu sou muito grata a tudo que o Senhor fez. Nesse ano de 2025, tive aí a infeliz surpresa de perder a minha avó. A gente sabe que a vida é um sopro. A minha avó, ela sofreu um infarto e Deus colocou sobre a minha mão uma responsabilidade muito grande, que era além da maternidade, era segurar as pontas de uma casa inteira. E quando esse peso bateu aqui, a bichinha balançou, tá? Só que o Senhor falou, eu estou contigo. E para honra e glória do Senhor, mesmo sem pensão, eu tenho dado conta de luz, água, internet, Netflix, que meu bebê gosta de ver um desenho, eu gosto de ver um filme, unha, filhos, tenho dado conta. Tenho dado conta dos leites dele, para honra e glória de Deus. Nenhum mês meu filho deixou de ter um leite. Ele tá aqui. E nenhum mês meu filho deixou de ter um leite. Comprei leite, comprei fruta, legume para ele, comprei tudo para ele. Comprei, eu fico emocionada mesmo, porque quando eu falo das coisas que Deus faz, é só Deus que faz mesmo. Então, assim, teve momentos que eu achei que eu não ia conseguir, porque uma pessoa usou até mesmo meu cartão, não me pagou. Meu nome quase veio a pique, quase veio a pique. E eu orei ao Senhor, falei, Jesus, me dá uma estratégia, me dá uma estratégia, me dá uma estratégia. Fui apertando, tive essa estratégia, mas assim, Deus está no barco. Meu nome não ficou sujo por conta dessa pessoa, né? Não ficou sujo e eu estou batalhando para poder pagar até mesmo a dívida que essa abençoada fez no meu cartão. Mas eu sei que Deus, ele me honrará e mostrará para essa pessoa que ela não deveria ter mexido com uma serva do Senhor. Porque eu cobrei não só uma, não só duas, não só três, eu cobrei inúmeras vezes. E essa pessoa não me pagou. E eu tenho uma vida que é transparente aqui para vocês. Ó, eu tenho um filho, eu tenho contas de casa. E essa pessoa simplesmente não quer enfrentar a vida da forma que eu resolvi enfrentar. Mas Deus não se deixa enganar. De Deus não se zomba. Mais pra frente a gente vai ouvir falar dessa pessoa e eu vou testemunhar aqui, como eu sempre venho testemunhando. Então, assim, gratidão a Deus por tudo que Ele fez nesse ano de 2025. Sou muito grata. E que venha, em nome de Jesus, 2026, com muita surpresa boa, com muitas conquistas, muitas vitórias, que eu tenha inúmeras batalhas aí vencidas para poder compartilhar com vocês. E agora eu vou ficar com meu neném. A gente vai ver um filme. Já fiz um brigadeiro de panela que tá, ó, sensacional. Já deu uma mordidinha, tá? Vou fazer minha pipoquinha de micro-ondas e eu vou curtir minhas férias, gente. Porque eu mereço.
da mesma forma que eu mereço, vocês aí também merecem. Então busquem para sempre o melhor de Deus e não aceitem, tá? Não aceitem um jugo pesado sobre a vida de vocês, porque Jesus já veio para remover todo jugo pesado. Amém? É só isso mesmo que eu queria conversar um pouquinho com vocês, 18 minutos. Vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ser o finalzinho da minha tarde. E é isso. Um beijo. Eu ando sumida, né? E de repente eu apareço, tipo assim, falando pra caramba, vocês devem entender. Você deve falar, garota é maluca. Que canal é esse? Garota maluca. Ela some, depois ela aparece assim, do nada. Mas é porque a minha vida é muito corrida mesmo. Amém? Um beijo. Daqui a pouco eu volto mostrando mais coisas. Bebê tubarão, 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 bebê tubarão, 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 tubarão. 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 Bebê tubarão. Por aqui estamos assim, meu suquinho, a água do homem, meu brigadeiro de colher. Gente, ignore porque eu já comi, tá? Tem como não. Um suquinho pro homem e minha pipoquinha de micro-ondas. E agora a gente vai pra sala ver um filme.